Portugal já escolheu. Um novo ciclo político começa agora. O que vem depois das eleições? Aceda à informação que não cabe numa manchete. Assine hoje, com até 55% de desconto, e habilite-se a ganhar um dos 10 cartões oferta FNAC que temos para oferecer. Tudo em observador.pt. Todos convocados foi a expressão utilizada por Luís Montenegro para o PTRR, o Plano Português de Recuperação e Resiliência, que tem como objetivo reconstruir o país depois das tempestades. Para a próxima semana estão agendadas reuniões com os partidos, ainda sem sabermos quem vai ser o ministro ou ministra da Administração Interna, o tipo de medidas, a articulação, o contexto parlamentar de tensão com o Chega e aparente maior abertura do PS, os riscos que podem correr, ficam para a segunda parte na jogada da semana. Estão fora do baralho, como sempre, a Susana Peralta, o Luís Aguiar Conraria, o Jorge Fernandes e o Nuno Garopa. Há também, e é por aqui que começamos a primeira parte, outra reunião na próxima semana com a reforma laboral em cima da mesa. Este encontro já era para ter acontecido, mas a Ministra do Trabalho viu os patrões recusarem o encontro, tendo em conta que o GT não podia participar. Tens aqui, Nuno Garopa, uma carta de paus. O Governo está sem mão neste processo? Olá a todos, tenho uma carta de paus, mas antes de lá ir, deixa-me só recordar que parece que já é confirmado hoje que estão novamente adiadas as eleições para Provedor de Justiça, Tribunal Constitucional, Conselho de Estado e Conselhos Judiciários. Andamos com esta saga, vai fazer agora 8 meses, portanto, vamos continuar. Está assinalado, é para continuar. Ora, deixa-me dizer aqui a carta, como sabes, eu estava um pouco, não sabia bem se espadas paus ou se copas ouros. Depende do ponto de vista, porque, vamos lá ver, o pacote laboral tem uma história, que também já falámos aqui. Primeiro, não estava no programa eleitoral da AD. Depois, quando foi lançado, teve um problema de contexto, porque o governo estava a lançar o pacote laboral ao mesmo tempo que estava a dizer que Portugal era o milagre económico da União Europeia e até do mundo. E, portanto, não faz muito sentido perceber se a economia está a funcionar, para que é que vamos mudar alguma coisa que está a funcionar. A partir daí, o Governo insistiu que tinha uma maioria reforçada nas eleições de maio passado para fazer esta reforma. Ora, aqui é quando começou o problema, é que em vez de usar esta maioria reforçada para ir negociar ou com o PS, ou com o Chega, ou com os dois ao mesmo tempo, um pacote laboral que tenha maioria parlamentar, decidiu avançar para isto sem qualquer maioria parlamentar. E a partir daí, na minha perspectiva, usou um truque, que é tentar comprometer o GT nesta reforma, para de alguma forma garantir ou comprometer o Partido Socialista através eventualmente de uma abstenção na Assembleia da República. Tudo se tem vindo a complicar a partir do momento em que António José Seguro já clarificou várias vezes que, como Presidente da República, não gosta desta reforma e provavelmente não assinará esta reforma. Portanto, trata-se agora de uma reforma que não tem maioria parlamentar e não tem o Presidente da República. Desse ponto de vista, das duas uma, ou isto é um mero teatro, e nesse caso eu daria uma carta copas ou ouros, porque é um bom teatro em que a AD se vai vitimizar que não tem maioria absoluta para fazer estas reformas, e isso é o custo de não ter maioria absoluta, e acredito que esse argumento tenha apoios em algumas áreas, em alguns eleitores da AD que gostam de ouvir isso, e nesse sentido copas e ouros, ou de facto isto era para fazer a sério, o país precisa de uma reforma laboral a sério, e de facto vamos ficar em águas de bacalhau, nada vai avançar e, nesse sentido, tenha as minhas espadas ou paus. Portanto, depende do ponto de vista que quem está a ouvir tenha sobre esta matéria. Se é teatro, é bom teatro. Merece parabéns. Se era, de facto, para fazer alguma coisa a sério, de facto, não vamos a lado nenhum assim. E vamos ter de esperar também por esse novo encontro que está agendado para esta segunda-feira. Temos, entretanto, novos dados, Susana, também sobre o mercado de trabalho, sobre quanto contribuem para a segurança social os estrangeiros que vivem em Portugal. Tens aqui uma carta para isso. Sim, eu tenho uma carta de ouros, não é? Para os trabalhadores migrantes que vivem em Portugal e também se liga com o que eu não estava a dizer acerca da nossa economia, para a capacidade extraordinária que a nossa economia tem tido de absorver esta mão de obra e, no fundo, criar oportunidades e de criar também necessidade para esta mão de obra. Eu acho que isso não podia ter sido mais evidente do que agora recentemente. Nós vamos falar na segunda parte do PTRR,
e ainda antes da VPTRR já havia anúncio de que ia ser preciso abrir uma via especial para a entrada de trabalhadores migrantes para a reconstrução do centro do país no seguimento das intempéries. Quer dizer, o que isto mostra eu não gosto muito é importante nós percebermos que quando as pessoas estão a contribuir para a segurança social estão a ganhar direitos futuros, portanto, obviamente estas pessoas não estão apenas a deixar-nos um presente, por assim dizer, um dia serão pensionistas, um dia que tenham um problema qualquer, um acidente de trabalho, ou que tenham direitos de parentalidade, tanto os homens como as mulheres, beneficiarão, como é óbvio, destas transferências, destas contribuições que estão a fazer para a segurança social. Mas, quer dizer, o que isto mostra, sobretudo, é que há uma certa retórica, quando nós pensamos, por exemplo, no cartaz inicial, no outdoor do André Ventura, na campanha presidencial, de que os imigrantes não podem viver de subsídios, quer dizer, não, os imigrantes vêm para Portugal, na sua franca maioria, trabalhar, contribuir, já agora trabalhar de um modo formal, portanto, as pessoas que trabalham informalmente, que não quer dizer que não as haja, mas não são essas que estão a contribuir para a segurança social, e isso é de facto uma carta de ouros para espero bem que o Governo não enterre esta galinha dos ovos de ouro com a loucura anti-imigração. Eu julgo que, contrariamente ao que aconteceu há um ano, há pouco menos de um ano, quando esta nova encarnação do governo de Luís Montenegro foi empossada e que começou logo com uma viragem completamente para políticas do Chega, na nacionalidade, na imigração, eu julgo que não só as eleições presidenciais deram um sinal claro de que há, apesar de tudo, uma enorme rejeição de André Ventura, como agora com esta coisa do PTRR, pode ser que o Governo, olha, que o Ministro Leitão Amaro venha a pedir desculpa por aquela frase que ele disse uma vez, que era que a economia ia ter que se adaptar a menos imigração. Não, a economia não se adapta a absolutamente nada se há atividade económica, se há trabalho, se há pessoas que querem vir para cá trabalhar e fazer contribuições, o que é normal é que isso aconteça, pode acontecer de uma forma, reconhecendo os direitos a estas pessoas, até para elas poderem contribuir para a segurança social, ou pode acontecer através de redes de exploração de imigração ilegal, se o Governo persistir, que não parece que seja o caso, na teimosia de não permitir mais imigração. Os estrangeiros com contribuições pagas à segurança social no país aumentaram mais de 5 vezes na última década. São dados do Ministério do Trabalho e são esses dados a que a Susana Peralta se refere, sendo que o Ministério vai passar a atualizar mês a mês a situação contributiva destes trabalhadores e os apoios sociais que recebem. É aqui um dado importante ter esta informação pública e de forma recorrente, Susana, até para eventualmente ajudar a desmontar algumas narrativas. Eu julgo que a informação de forma recorrente e pública é sempre útil para nós percebermos, para nós analisarmos. A informação é poder, de todo modo nós precisamos de estudar muito melhor estas dinâmicas da segurança social. Há uma grande escassez de dados para estudar estas coisas e, portanto, independentemente de ser apenas focado na mão de obra estrangeira, é muito importante haver mais informação sobre a segurança social. Claro que eu percebo, quer dizer, eu sou sensível a esta questão, lá está, quando circulam narrativas de que os imigrantes vêm para Portugal para aproveitar de subsídios ou sei lá o quê, é importante que de facto apareça com alguma regularidade esta informação a mostrar que não é possível, quer dizer, das duas uma, ou a pessoa está a contribuir para a segurança social porque de facto tem uma vida ativa e tem um emprego, e eu repito, formal, ou então está a fazer outras coisas por baixo da mesa feias, e portanto é bom essa informação ir saindo a miúdo. Por falar em emprego, vamos falar de alguém que foi despedida. A ex-presidente executiva da TAP, Christine Romier-Weidner, teve agora uma vitória judicial e disso mesmo deu conta em entrevista ao Observador. Luís, tens uma carta de copas. Eu tenho uma carta de copas, porque já se percebeu que eu tenho um fraquinho pelas Christine francesas. A Lagarde. Do Banco Central e a Christine da TAP. Neste caso estamos a falar da Christine da TAP, ou ex-TAP. Quer dizer, é uma vitória judicial, mas é uma vitória judicial ridícula, porque já há algum tempo, quer dizer, já há 1 ou 2 anos, começou-se que eu e mais gente, imagino, que temos vindo a perguntar o que é que se passa com o processo dela, será que ela vai ganhar, que não se vai perder, portanto, parece-me absolutamente claro que o despedimento dela foi um despedimento por motivos políticos e, portanto, tem direito a indenizações que até agora ainda não teve.
e de repente, com esta decisão judicial, ficamos a saber que ainda se está a discutir qual é o tribunal competente para analisar a queixa dela. Isto é de loucos. Quer dizer, um trabalhador que é despedido e ao fim de 3 anos, portanto, e que se queixa da empresa, e que ao fim de 3 anos, acho que já lá vão mesmo 3 anos, ainda não se decidiu qual é o tribunal que tem competência para julgar a queixa, é uma coisa extraordinária. Portanto, o meu coração está com a Christine, claro, com a Christine da TAP. Acho que o trabalho que ela fez à frente da TAP foi importante e Portugal está a beneficiar desse trabalho, tanto quanto é possível saber. Portanto, não conheço a TAP ao detalhe, mas tanto quanto é possível saber, acho que o país lhe deve estar agradecido. E está nisto. Portanto, aqui seria copas para ela e espadas para a justiça portuguesa, mas pronto, ficamos pelas copas para ela. O Tribunal da Relação de Lisboa interferiu o recurso que foi apresentado pela TAP, que estava a contestar à empresa a competência do Tribunal Cível que foi escolhido pela defesa de Christine. Aqui só para também contextualizar os nossos ouvintes, e a própria, estavas a falar aí dos motivos políticos, a própria também considera que foi usada como escudo político nesta entrevista que deu ao Observador e que está disponível em podcast. Vamos passar... Eu penso que isso é absolutamente claro. Quer dizer, neste momento, com o que se sabe neste momento, já só por formalismo legal e por pirraça é que alguém pode desmentir isso. Vamos passar para a carta que falta, que é do Jorge Fernandes. Jorge, a propósito dos ficheiros Epstein, a semana marcada também pela detenção do ex-príncipe inglês André, e tens aqui uma carta de ouros para a justiça britânica, que está a ter uma postura muito diferente, se não oposta mesmo à da liderança norte-americana, no que toca a ter ou não consequências relativamente a este caso. Isto é o chamado, eu vou usar aqui, não vou manter a legalidade linguística, mas é aquilo que se chama em inglês um chamado shit show. Não vou traduzir porque este programa é um programa que acho que para todas as idades e não é só para maiores de 18. Não, mas agora mais a sério, e eu acho que as instituições inglesas estão de parabéns e merecem mesmo que não tens filhos, pá. Mas porquê? Porque os filhos dizem isso e muito pior, pá. Pois, imagino que o programa é para maiores de 18, sabes lá o que é que os maiores de 10 dizem. Imagino que sim. Não, mas agora mais a sério, eu acho que as instituições inglesas estão a funcionar, a separação de poderes está a funcionar, e ontem inclusive, o rei Carlos fez um comunicado absolutamente exemplar, o primeiro-ministro apareceu também, o primeiro-ministro inglês, o Starmer, que está de resto bastante debaixo de fogo, porque ele quando chegou a primeiro-ministro nomeou Mendelssohn para ser um representante de comércio, enfim, no fundo um lobbyista em Washington contra o aviso de muita gente que o avisou na altura de que ele estaria envolvido, e está mesmo envolvido em questões com o Jeffrey Epstein, e portanto ele está sob forte pressão, mas acho que o facto de terem ido atrás, digamos assim, ou estarem a investigar alguém que é irmão do rei, quer dizer, e que era aparentemente o filho preferido, de acordo com aquilo que se sabe, da rainha Isabel II, que morreu há uns anos, portanto mostra claramente que a monarquia constitucional e as instituições estão bem, digamos assim. Infelizmente o mesmo não se está a passar nos Estados Unidos, quer dizer, os Estados Unidos têm aqui uma enorme vantagem do seu ponto de vista legal, porque a maioria das vítimas são americanas, não é? Portanto, as mulheres são de nacionalidade americana, viviam nos Estados Unidos, os agressores também, a maioria dos agressores ou alegados agressores são também americanos, e o próprio Epstein, a mulher do Epstein, a Maxwell, são todos cidadãos americanos. Portanto, há aqui um alinhamento, digamos assim, do seu ponto de vista o seu ponto de vista jurídico, que é perfeito para fazer uma investigação séria, uma investigação a fundo. Mas há nomes poderosos, incluindo Donald Trump. Quer dizer, o Donald Trump está metido nisto até às orelhas, como é evidente, quer dizer, perdoou-se pelo baísmo, mas o que de alguma maneira salvaguarda Donald Trump é que não é só ele, quer dizer, toda a elite americana, a elite democrata, a elite republicana, a elite académica, intelectual, enfim, dos negócios, toda a gente aparentemente... Jorge, toda não é? Enfim, há muita gente, mas também se é toda... Não, quando eu digo toda, Susana, quando eu digo toda há democratas de alto perfil, claro. Há
aparece o Chomsky, que era um baluarte da extrema-esquerda, aparece o Chomsky, aparece o Bill Gates, eu sei, aparece só dizer que às vezes temos fundamental. que ter cuidado quando usamos tudo, porque todos não são, não é? Mas sim, mas eu percebo Não são. Quer dizer, o que eu quero dizer é que digamos, para clarificar, há representantes de todos os quadrantes políticos, culturais, económicos, há gente de todo lado. O que de alguma maneira salvaguarda naturalmente Donald Trump, quer dizer, coloca-o numa posição. Ele ontem, eu ele ria-se no Air Force One e dizia, não, eu fui completamente ilibado, portanto tenho muita pena do André e tal. Que era muito triste. Muito triste, mas eu fui completamente ilibado. E claro, quer dizer, Donald Trump conta ainda, e esta gente toda contam ainda com Pam Bondi, que é a Procuradora-Geral americana, que foi outro dia ao Congresso e, quer dizer, fez um chamado shit show no Congresso quando lhe faziam perguntas sobre o caso Epstein. Ela respondia diretamente, quer dizer, perguntavam sobre o caso Epstein e ela dizia, bem, mas o S&P 500 está em máximos históricos, o Trump é o melhor presidente de todos os tempos, matérias absolutamente não relacionadas com os casos. Infelizmente, a presidência Biden durante muito tempo esteve sentada em cima disto e escolheu não levar avante, digamos, quer dizer, uma investigação rigorosa, e há claramente culpas da administração Biden e do Procurador-Geral que durante a administração Biden, porque deviam ter feito uma investigação rigorosa no momento certo, com toda a limpeza, com toda a clareza, até porque Epstein já se matou, ou enfim, foi assassinado, depende da versão que queiramos, em 2019. Portanto, Biden teve todo o seu mandato para analisar a fundo, para lançar cá para fora todos os materiais relacionados com os cheiros de Epstein. Portanto, infelizmente é assim que estamos nos Estados Unidos, e acho que a Inglaterra sai bem aqui, e mais uma vez a boa e velha Europa, a quem o J.D. Vance e afins tentam dar lições sobre Estado de Direito e a qualidade das instituições, aqui a dar mostras que está bem e recomenda-se. Estão concluídas as cartas nesta primeira parte do Fora do Baralho. Voltamos já a seguir. Porque queria evoluir, porque queria chegar mais à frente. Por todas essas questões, estava a aceitar fazer amor com pessoas que eu conheço mais ou menos. Esta é a história de como dezenas de portuguesas se tornaram seguidoras de uma seita controlada por um guru manipulador. Recrutadas numa escola de yoga em Lisboa, muitas acabam em casas de massagens eróticas ou a serem filmadas em cenas de sexo e orgias. O que é que eu estava a fazer? O que é que eu estava ali a fazer? Porque é que eu não me levantei e não me vim embora? Episódio 4. A Noite Secreta. Os Segredos da Seita do Yoga. É uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Daniela Roy, com banda sonora original de Benjamin. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia. Jogada da semana no Fora do Baralho, o Governo está a anunciar aos poucos o PTRR, o Plano para Reconstruir o País, com 3 eixos, um mais imediato para recuperar populações e empresas, outro de resiliência, para Portugal estar preparado para fenómenos extremos, que pode também aqui, e o Primeiro-Ministro sinalizou, implicar reformas no INEM, na proteção civil e em infraestruturas consideradas críticas, e depois um outro eixo que é de transformação, recorrendo aqui às palavras de Luís Montenegro, para proceder à integração do processo reformista que está em curso no país nestes objetivos de resiliência e recuperação. Susana Peralta, estes eixos e a convocação dos partidos para encontros na próxima semana são um bom ponto de partida? Quer dizer, eu tenho vontade de dar o benefício da dúvida ao Primeiro-Ministro e ao Governo, e tenho vontade de dizer que sim, que é um bom ponto de partida. Agora é isso mesmo, e apenas um ponto de partida. Porque repara, primeiro ontem foi dito no debate quinzenal que não era preciso um orçamento retificativo. Ora, eu compreendo que este PTRR seja, espero que seja, um projeto plurianual, porque não se faz isto tudo, esta miríade de objetivos do Primeiro-Ministro só num ano ou só em meia dúzia de meses, portanto, mas ainda assim acho um bocadinho esquisito começar uma coisa tão ambiciosa sem ser preciso um orçamento retificativo. Eu sei que os orçamentos retificativos têm
má fama por causa do tempo da Troika, mas é importante sempre sublinhar isto, eles são sobretudo um instrumento de transparência orçamental, um instrumento de escrutínio por parte do Parlamento, e portanto não há nada de mal em fazer um orçamento retificativo, mormente numa situação em que o país teve, de facto, prejuízos incalculáveis. Ainda hoje o chefe da estrutura de missão estava a falar em mais de 6 mil milhões de euros de prejuízos, portanto é precisamente para isso que estas coisas servem. Pronto, depois por outro lado, quer dizer, eu canso-me um bocadinho, repara, eu vou só ir ao apagão, ao que aconteceu no apagão e com o Ciresp. Quando foi o apagão em abril, o Governo na altura nomeou uma comissão técnica para ver o que é que se passava com o Ciresp, que é o nosso sistema de comunicação de emergência que não funciona em caso de emergência. E essa comissão iria dar respostas, isto é, iria ter conclusões publicadas em 90 dias, portanto em 3 meses. A comissão foi nomeada a 2 de maio e a meados de julho, já quase fins os 3 meses, passado 2 meses e meio, foi nomeado o coordenador da comissão. E entretanto, desde julho já passaram mais 3 meses, não é? E na verdade já passaram quase 7 meses e ainda não há conclusões dessa comissão. E portanto, se isto for outra vez para começar com reuniões e planos de trabalho e comissões técnicas e tal, em vez de ir rapidamente, olha, reparar os telhados, resolver o problema das empresas que ficaram sem instalações, pagar o layoff a 100% em vez de estar com poupanças, temos uma coisa milionária, megalómana do PTRR e estamos a poupar nos salários das pessoas que ficaram sem salários por um motivo completamente alheio à vontade delas e à gestão das empresas. Enfim, eu dou o benefício da dúvida. Portanto, vamos dizer que é um primeiro passo positivo nesta base negocial do benefício da dúvida. O Primeiro-Ministro convocou não só os partidos, mas também o atual Presidente da República, o Presidente eleito também, António José Seguro, até porque estamos a 2 semanas da tomada de posse, a Academia e a sociedade civil. Jorge Fernandes, é uma mudança de postura aqui na forma de governar de Luís Montenegro? Não é uma mudança de postura. Eu acho que ele está a fazer um esforço que é inteligente, acho eu. Eu acho que é um esforço da parte... Há aqui uma tentativa, eu vou citar aqui José Mário Branco, de fazer vou citar José Mário Branco em FMA, a uma altura da música, em que ele diz: quando a culpa é de todos, a culpa não é de ninguém. Há culpa de todos em geral e não há culpa de ninguém em particular. E, portanto, na prática, eu acho que isto é um bom sumário daquilo que Luís Montenegro está a tentar fazer. Ao tentar fazer esta espécie de união nacional em torno desta questão... Está a tentar vincular todos ao sucesso ou ao falhanço deste plano. Tudo o que acontecer daqui para a frente não é, digamos, não será culpa do governo. Não será, quer dizer, tudo o que acontecer daqui para a frente, no fundo, o governo não é responsável ou responsabilizável por nada. Nada do que pode acontecer pode ser pedido accountability ao governo, ou fiscalização. Portanto, esta tentativa de mobilizar toda a gente, que não vai acontecer, de resto, quer dizer, a ideia que a sociedade civil e a academia se vão meter nisto é uma coisa meramente enunciativo, quer dizer. Mas até costumamos ouvir várias pessoas da academia dizerem que deviam ser mais vezes chamadas. Com certeza, mas quer dizer, mas Luís Montenegro vai pagar-lhes uns milhares de euros e vai dizer: bem, vocês agora vêm aqui em comissão de serviço e nós vamos pagar-vos os vossos salários e vamos repensar aqui um conjunto de problemas estruturais relativamente às infraestruturas do país, ou à maneira como o país reage e à maneira como o país está capacitado para receber este tipo de intempéries e este tipo de problemas. Enfim, vai fazer isso? Quer dizer, porque se não fizer isso não vale a pena. A academia não existe de uma forma etérea, não é? Existem pessoas que têm um determinado tipo de competências, muito competentes, quer dizer, em muitas das áreas, certamente ali, por exemplo, no técnico ou noutras escolas de engenharia, haverá muita gente que poderia dar uma grande ajuda, mas quer dizer, mas estas pessoas têm as suas vidas, a não ser que o governo decida pegar em dinheiro, constituir uma comissão, pedir a estas pessoas que façam uma comissão de serviço, que sejam devidamente recompensadas para isso e que, no fundo, se dediquem
a estas matérias durante 1, 2 ou 3 anos. Mas é evidente que o governo não vai fazer isto, quer dizer, isto não existe, não é? Portanto, isto é uma coisa, um instrumento meramente retórico para dissolver a culpa e para, no fundo, tentar dar este toque a rebate e tentar que a culpa, lá está, como dizia o José Mário Branco, seja de todos e não seja de ninguém. Sendo que no debate quinzenal de ontem ficou marcado por uma grande tensão entre Luís Montenegro e André Ventura. Tu já dizias aqui, Jorge, que pode haver aqui dificuldades em termos de consensos para este PTRR ter mesmo a mão de todos. Nuno Garopa, tendo em conta a postura de André Ventura, a aparente abertura do PS, que foi até elogiada pelo Presidente da República, como é que estas 3 peças do xadrez político aqui deste jogo, Governo, Chega e PS, vão gerir este imperativo nacional com os objetivos políticos que cada um tem? Parece-me que é evidente, aliás, na primeira parte já falámos disso, de teatro, parece-me que ontem foi mais um teatro, portanto, e nesse sentido mais uma carta de ouros ou copas ao teatro, porque o teatro é sempre bom, entretém as claques, enche jornais e telejornais e rádios, como estamos aqui a falar, mas vamos ser realistas, nada mudou em relação àquilo que era neste ciclo político, porque a verdade é que os diferentes players desta, perdoem-me, ilegalidade no uso de outros idiomas, mas digamos, os agentes políticos continuam onde estavam antes, porque a verdade é que vamos lá ver. Mas a situação mudou, há um país que precisa de reerguer-se de uma catástrofe. Sim, a situação mudou, mas a situação política não mudou, porque se tivesse mudado, não estaríamos a adiar novamente as eleições para provedor Tribunal Constitucional do Conselho de Estado, não estaríamos sem maioria para o pacote laboral, não estaríamos sem maioria para o fim do controle prévio de forma ordinária, que evidentemente parece que não vai haver controle prévio para aquilo que vai ser urgente, mas para aquilo que é ordinário continuará o controle prévio. Estaríamos a falar da Agenda Nacional contra a Corrupção, que não existe e não passou na Assembleia da República. Portanto, nós temos toda uma realidade, e a realidade é que continuamos a ter 3 partidos que estão a fazer jogos, a pensar nas próximas eleições. Repara, se é verdade o que o Primeiro-Ministro está a dizer nos últimos 4 dias, como é que se explica que depois o líder do Partido Socialista Secretário-Geral venha dizer que mandou 5 cartas ao Primeiro-Ministro a sugerir encontros discretos para negociar pacotes legislativos e o Primeiro-Ministro nem respondeu. Portanto, se há negociações e há interesse em chegar a consensos, que lógica é que isto tudo tem? Nenhuma, é um teatro, porque senão o Primeiro-Ministro estaria a falar com o Secretário-Geral do Partido Socialista em pelo menos 5 áreas diferentes e a encontrar pontos de encontro para fazer as tais reformas que o país precisa. Portanto, trata-se de um teatro em que, infelizmente, do meu ponto de vista, os 3 partidos vão usar a catástrofe para catapultar os seus objetivos políticos numa legislatura que é estranhíssima, porque ao mesmo tempo que estão todos a dizer que só há eleições daqui a 3 anos, parece que estão todos a preparar-se para eleições daqui a 6 meses. Portanto, também há aqui uma coisa estranhíssima entre aquilo que é a análise global de que só vamos a eleições daqui a 3 anos e aquilo que está a passar na realidade, que é os 3 partidos principais estão-se a preparar com argumentos e intervenções para eleições num muito curto prazo e poderem-se vitimizar de formas diferentes. Luís, gostava de te ouvir também sobre isto. É que ainda há poucos meses ouvíamos o Ministro das Finanças, ainda durante a discussão orçamental, dizer que a margem era curta. Susana Peralta falava aqui há pouco da eventual necessidade de se fazer um orçamento retificativo por causa dos gastos com as intempéries. Mas onde é que vamos buscar então o dinheiro para este PTRR? Eu não vou fugir à tua pergunta, vou responder, e vou responder até de forma bastante direta. Mas eu queria fazer alguma pedagogia, pode parecer um bocadinho paternalista, mas acho que é importante fazê-la, que é as pessoas deviam ter seguro para estas situações. E não é correto não o terem a contar que o Estado depois apoie quando o desastre acontece. Estão a impor um ónus aos contribuintes que, na verdade, o podiam ter evitado se estivessem seguros. E portanto, metade das casas não tinha seguro. Há esse balanço feito pela autoridade dos seguros e dos fundos de pensões. E vamos ver, e não foram só as casas que foram destruídas, foram mais coisas, vamos ver, não é? Portanto, mas, de facto, esta pedagogia devia ser feita e é importante
que o Estado não seja sempre visto como aquele que segura sempre tudo, porque se de repente, depois de uma pessoa observar o Estado a fazer isto, o incentivo, e a apoiar e a reconstruir, o incentivo de quem tem seguro é deixar de o ter, porque sabe que se vier a acontecer alguma coisa, lá vem o Estado novamente apoiar. Portanto, há aqui alguma... portanto, eu não estou a dizer que não se deve apoiar, não é nada disso. Eu percebo perfeitamente que numa sessão destas, as situações, numa sessão de emergência, a racionalidade fica um bocadinho para trás e as questões emocionais são importantes, e é importante reerguer o país e reerguer uma região o mais depressa possível. Portanto, eu percebo isso perfeitamente, mas para o futuro era importante tornar estes seguros, até eventualmente até haver uma discussão para tornar esta componente do seguro de desastres naturais como uma componente obrigatória do seguro. Pronto, se for necessário ir para aí, faz-se isso. É uma discussão que se deve ter. Em relação à pergunta que tu me fazes, isto não tem grande segredo. Quando pessoas como eu, e não só eu, portanto, como muitos economistas, defendem que a dívida pública deve ser baixa, que o Estado não pode gastar acima das suas possibilidades e que as contas públicas saudáveis são uma condição essencial para se poder enfrentar imprevistos, é mesmo isto. Portanto, tu falaste fala-se em 5 a 6 milhões de euros, isso será qualquer... Sim, 1.000 milhões. Portanto, isso será qualquer coisa abaixo dos 3% do PIB. Se for necessário aumentar a dívida pública em 2 ou 3% do PIB para enfrentar isto, aumenta-se e paga-se a longo prazo. É para isso que a dívida pública serve, é para isso que os déficits servem, para enfrentar situações inesperadas. E é nestas situações que não devemos ser fundamentalistas com as contas públicas. E nós podemos não ser fundamentalistas precisamente porque elas estão saudáveis. Quer dizer, não estão saudáveis, mas estão bem mais saudáveis do que há alguns anos. E, portanto, não tem aqui grande segredo. Claro que se pode ir buscar ao PT 2030, que ainda está com uma taxa de execução baixa, quer dizer, pode-se ir ali... Pode-se ir ali buscar recursos que estavam previstos para umas áreas e fazer aqui uma diversão para estas, mas temos nós próprios de encontrar a solução. O que, do ponto de vista europeu, tem de ficar claro, e é óbvio, é que as despesas de reconstrução não podem contar para aquelas metas do déficit e da dívida pública que a União Europeia nos impõe. Isso é óbvio, não é? Portanto, obviamente, nós não, se tivermos de aumentar o déficit, aumentamos o déficit. Quer dizer, não vamos estar agora sujeitos àquelas normas e àqueles procedimentos de déficit excessivos. Isso não faz sentido. Mas, do ponto de vista uma vez salvaguardado isso, é essa a solução. Sendo que pode haver aqui alguns riscos associados, Susana, a própria conjuntura internacional de poder prejudicar a execução deste plano e numa altura em que escasseiam também matérias-primas importantes para a reconstrução. Quer dizer, escasseiam, em todo o caso estão mais caras, e depois há o problema da mão de obra, que já aqui falámos. Portanto, é evidente que era ideal o governo começar devagarinho, ou seja, ter uma clara lista das prioridades, por exemplo, recuperar as estradas. Há regiões do país que estão com muitas estradas cortadas ou semi-cortadas ou com acessos difíceis, que complica a vida das pessoas, recuperar o edificado e ter de facto ir devagarinho com prioridades claras, porque se vem com este plano megalómano, PTRR, com 3 eixos, isto e aquilo, e depois começa a fazer grandes reuniões e comissões técnicas e tal, o que vai acontecer é que daqui a um ano, repara, ainda há 15 dias vi várias notícias nos jornais a dizer que os apoios que tinham sido prometidos às populações na sequência dos incêndios não tinham chegado ainda, obviamente, a toda a gente. E isto é a dimensão da própria incapacidade do Estado português agir, mesmo quando se trata apenas de enviar cheques, não é? Portanto, o dinheiro, esse é fácil, não é preciso, não tem uma dimensão logística, não tem uma dimensão de ir buscar trabalhadores e matéria-prima como tem, por exemplo, as construções. E, portanto, se o Estado tem esta dificuldade enorme, mesmo no que é mais simples, o meu conselho para o Governo é
que delinee um plano muito cuidadoso das prioridades e que comece devagarinho, com trabalho quase formiguinha, a tentar reparar algumas coisas, porque se vier com grandes planos megalómanos, daqui a um ano vamos estar todos a chorar, porque ainda não aconteceu nada, ainda há pessoas sem telhado e ainda há estradas por reconstruir. E depois há outra pergunta, Nuno Garopa, quem é que vai fiscalizar? Isso também tem de ficar acautelado neste plano, é que no PTRR não há o controle externo que há no PRR. Não, repara, é evidente que tem que ficar acautelado e veremos a seu tempo como é que é feito esse controle. Aliás, isto tem a ver também, há pouco também referi, com as dinâmicas que o Governo está neste momento a enfrentar com o Tribunal de Contas, que serão inevitáveis, tendo em conta que anunciou uma reforma do Tribunal de Contas que também está um pouco no limbo e estamos à espera para ver exatamente o que é essa reforma. Mas também é preciso dizer do outro lado, porque tudo isto que tem menos controle ou problemas de controle acaba normalmente em inquéritos do Ministério Público uns anos depois, mas aí também temos que assumir, aliás, nós aqui neste programa, neste momento, esta semana, estamos a ser parte desse movimento de que estamos fartos dos inquéritos do Ministério Público. Esta semana temos inquéritos ao Primeiro-Ministro e a José Sócrates, novos inquéritos, e nem sequer falámos neste programa, porque estamos tão fartos, tão esgotados, tão completamente já indiferentes aos inquéritos do Ministério Público, que estamos a criar um ponto de saturação. Portanto, há um problema de controle. E há um problema mais grave, que é do outro lado, anos depois, temos um problema de saturação com os inquéritos do Ministério Público e estamos a chegar a uma fase muito complicada em Portugal, quando já nem sequer ninguém quer ligar a esses inquéritos e esses inquéritos já não têm qualquer valor, nem do ponto de vista político e, pelos vistos, muito menos do ponto de vista jurídico, porque nós não conseguimos sequer condenar José Sócrates pelo primeiro inquérito, quanto mais pela nova operação, o novo inquérito a José Sócrates, não é? Uhum. De facto, a atualidade tem estado muito dominada por esta questão do mau tempo, ainda com o país devagarinho a tentar reerguer-se, e agora com esse anúncio do PTRR, que vamos conhecer também mais desenvolvimentos na próxima semana em que vamos conhecer também o novo ou nova Ministro ou Ministra da Administração Interna. Estaremos sempre fora do baralho, já sabe, pode escrever-nos para foradobaralho@observador.pt. Eu sou a Vanessa Cruz. Até lá.